Para o pessoal que não sabe ainda, todas as aulas são gravadas. Quem não tiver aí não tem problema. E essas aulas eu coloco no YouTube e vocês podem assistir quando quiser, tá bem? Uh, Quanto mais gente tiver aqui, melhor, que daí a gente conversa e etc. Mas quem tem outro compromisso e não está aí pode assistir a aula gravada. Segunda informação, não comentem isso com ninguém, senão eles nos cortam. Então tá, tem que ser um, um acordo nosso, mas para mim não tem problema. Eu vou compartilhar aqui o negócio da disciplina, o, a ementa e tal, certo? Então hoje nós iniciamos a disciplina de hidrologia. Eu estou bem destreinado, tá, gente? Que no segundo semestre está começando para mim agora. Eu estava com disciplina EAD. Vou dizer para vocês, EAD é chato pra caramba. Online eu gosto, mas EAD é muito ruim porque tu não sabe nem quem é quem. E tu tem que jogar material pro pessoal fazer por conta, é um troço doido. Bom, o que é hidrologia? Devido à pandemia aí, eu acho que o pessoal tá meio atravessado até. Tem gente que já fez saneamento, tem gente com projeto hidrossanitário. Isso aí, William, tu é um deles. Eu já Hidrologia. fiz tudo, já tô pra me formar agora, final do Pois ano. é, cara, mas hidrologia seria antes. Eu sei, mas nunca encaixava, sempre ficava. Encaixava outras matérias e eu dava preferência às outras, né? Que Pois são, tem é, pré-requisitos e tudo mais. pois é, mas eu só fiz um comentário, cara. Não é só tu. Tem gente fazendo TCC aí atracado e. Vou ficar bem quieto em relação a isso. Ó, mais uma. O Edio, cara. Ô, eu Quanto quero dar uma tempo, dica. Édio? E O aí, professor, tudo Édio, bom? Só. o Édio da turma de sábado. Nem lembra disso aí, professor. Cara, isso aqui, essa pandemia eu achei fantástico. Existiam redutos na internet, assim, que a gente. Eu vou sentir falta das aulas online, digo para vocês. E nós vamos poder, pelo sistema, né, hoje, 20% das aulas podem ser à distância. Isso é do MEC. E eles querem aumentar para 40%. Eu vou usar tudo. Vai ser bacana isso. Tá, voltando. Eu não consigo me concentrar, eu sou assim. Desculpa aí quem não me conhece. Nós vamos estudar a origem da água. Vamos mais ou menos nessa linha. É uma disciplina que pode ser bem técnica, mas eu não gosto de ministrar ela de forma técnica. Eu acho que a gente tem que. Minha intenção é fazer vocês. Cada vez mais, eu não estou aqui para ensinar nada. Então, eu acho que o professor não ensina mais nada, a informação vocês têm mais que nós. Foi-se o tempo que eu chegava com um caderno cheio de informação e passava. Eu acho que hoje em dia a gente está aqui meio para, até pela experiência, por ter estudado antes, não é mais, é antes que vocês, conseguir levar para um caminho assim. Mas foi-se o tempo que da informação é nova, sabe? Então, a minha intenção é conseguir alinhar isso aí com vocês. É a origem da água. Vamos mais ou menos nessa linha. Nós vamos debater de onde vem, como se forma, tudo assunto que vocês já viram. E nós vamos tratar ele de forma para engenharia. São assuntos que vocês já viram, assunto que vocês debatem provavelmente diariamente aí, todo mundo tem uma ideia formada sobre isso. E vamos tentar entender o estado de arte disso hoje, da ciência, e, se possível, melhoramos isso e tal. A ideia aqui é
é, é fazer vocês pensarem. Quem quiser, né? Quanto mais melhor. É, hoje na reunião debatia-se muito, debatia-se os outros, eu não falei nada, que muito aluno está tendo muito evasão, poucas entradas, e daí, se alguém é dessa área ou conhece, vocês me desculpem, mas eu vou falar a minha percepção da coisa. O pessoal da matemática debatendo muito e dizendo o que tinha que fazer, e eu quieto pensando. Algum de vocês tem saco para ter aula de cálculo? Ninguém mais tem Ah, saco se disso. fosse a distância, eu ia fugir. Não Pois é. podemos nos falar porque está sendo gravado. Sim. Não, 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 mas isso aí fica no meu YouTube. Mas eu tô dizendo, eu tô dizendo pelo seguinte, gente. O que vocês querem, o aluno. Eu tô sem o chat aqui, se alguém tá falando no chat, me avisem. Ah, o que, o que o aluno quer hoje é uma coisa prática, aplicada. Se vocês tiverem cálculo, quando vocês vão estudar, sei lá, a disciplina de concreto for mais ampliada e tu já aprende cálculo aplicando, é isso que o pessoal quer. Por isso que eu não quero ficar viajando aqui em hidrologia, que é uma coisa chata, confesso para vocês, é chato, mas a gente tem como pretendo tra transformar em algo mais prático, entenderam? Mais do dia a dia de vocês. Bem, deu uma. Mexeu tudo o meu negócio aqui. Chat. Aqui, ó. É isso aí, Danube. Uh, como a criança que está lá no ensino fundamental, que os caras querem ensinar fazer continha demais num caderno. Ou tu poderia pegar um aplicativo lá, um joguinho que a criança gosta e ensinar cálculo no joguinho. Fala, William. Professor, tu mencionou antes no início o Instagram, né? Tu falou assim que eu tava polêmico. Tu chegou a ver o que eu postei essa semana lá nos stories? Não sei se chegou a Depende, dar eu uma vi olhada. muita Sobre coisa. um professor. Um Não, professor aí, ele não quer aceitar que a gente entregue projetos integrados em PDF. Ele quer tudo impresso. isso é problema da gente. Necessidade. Não, é isso que eu penso, tipo Eu sou assim. contra, cara, porque assim, ó, pra que aquela papelama? Sim, eu quero chegar em outro ponto. Aí tu pensa, imagina esse cara que não aceita as coisas em PDF, como é que a gente vai colocar na cabeça desse cara ensinar a gente a usar um software? É, Entende? É o que eu tô pensando, sabe? Eu vim instalando essas coisas na minha cabeça há um tempo, sabe? Eu acho que chega um certo limite que ou o professor, até o professor, exatamente, o mestre, ou ele muda, ele se adequa ao que vem ao novo dele, né? No caso da uhum. tecnologia, e se adequa ao aluno, igual você tá falando agora, ou, cara, se aposenta, Vai infelizmente, fazer outra coisa, né? cara. Tem um prazo de validade, eu acho que pra tudo, sabe? Vai dar aula no E, EJA. e é complicado, sabe? Porque daí, tipo assim, não tem. O curso de engenharia civil, desde a primeira matéria que eu tive com esse cara até hoje, eles nunca, tipo, tu pode reclamar à vontade. Eu acho que o cara deve estar uns 40 anos na Unijuí. Não, provavelmente ele sempre foi assim. Nunca imagino, não acho que ele vai mudar agora. E é difícil entender, cara. O cara tá todo esse tempo e cada lá e vai ficar até um dia que ele falar, vou sair. Mas Mas daí, é só uma daí vez que eu lembrei agora. não, não. Mas a intenção é isso, gente. Não é debater. Tudo faz parte do contexto aqui. Mas daí não dá pra se queixar que o aluno tá fugindo. Como é que o cara vai segurar o William aqui se a tua. Tudo bem, uma coisa é tu tentar regrar. Outra coisa é uma coisa desproporcional, sabe? Ah, é ruim corrigir no PDF. É ruim nada. Abre o PDF numa TV de 60 polegadas, Mas é compra só o. pegar o DWG? Não, mas abre numa. É que o PDF está travado. O DWG pode ter sacanagem nossa. A gente tem que ter umas certas proteções. Pega o PDF, compra o Adobe Acrobat
e faz as informações que tu quer. Eu acho muito melhor que abrir aquela prancha gigantesca. Mas eu só quero dizer para vocês que a ideia é essa, entenderam? A gente tentar, eu não tô puxando brasa pro meu lado, mas eu quero ir levando a disciplina, mas conforme o que eu falo, eu li isso, eu vi aquilo e vamos naquela direção, porque o negócio é ampliar, entenderam? É, é, ampliar e eu aprender também, porque vocês viram muito mais coisa. Um Locke que nem o William aqui já leu cada loucura que eu nem cheguei perto. Mas daí o cara vai, mas isso é interessante, daí vai atrás, é assim que funciona, sabe? Certo? Então, assim, ó, nós vamos falar sobre água, tá? Água. Deixa eu passar aqui que. Aqui estão os assuntos, nós vamos mais adiante. Duas avaliações, uma D40 e uma D60. 40 no dia da avaliação eu abro aqui, passo para vocês o link no Google Forms e vocês façam uma avaliação colaborativa. Eu não tenho problema nenhum com isso. A avaliação para mim é pro forma. Não quer dizer que o aluno sabe ou não. Segunda coisa, a avaliação final é com consulta, tá, gente? Eu só não posso deixar usar computador. Então, William, tu não vai achar legal isso também, mas vamos tentar até lá. Eu recebi a informação que eu não poderia deixar usar o computador. Eu acho um absurdo ter que levar aqueles materiais impressos. Mas vamos ver. De repente abre-se uma janela e uma discussão. Mas vai ter consulta. Professor, Oi. sobre o conteúdo vai ser mais cálculo, mais teoria? O que que vai rolar aí só pra dar um spoiler aí? Deixa eu abrir aqui. Ó. Deixa eu te mostrar uma coisa. Aqui, ó. Isso aqui é a divisão de aulas, tá? Isso aqui, ó, é teórico, tá? Isso aqui é mais cálculo. Porém, é uma sequência. Uma coisa está interligada na outra, certo? Então a gente vai começar entendendo o que é ciclo hidrológico, semana que vem bacia hidrográfica, depois precipitação, interceptação, faz a primeira avaliação. Daí começamos com o escoamento. Mas o escoamento também não é só cálculo, entendeu? Poderíamos transformar na URGS, essa disciplina é uma das disciplinas mais difíceis do curso, porque eles usam, é tudo baseado em estatística, então eles usam uma estatística crua e transformam os alunos em estatísticos. Não é minha intenção. Eu acho que vocês têm que entender o processo em 30, 30 horas, né? Em 30 horas vocês não vão ser experts em hidrologia, mas vai acender uma luzinha lá e tu vai ter noção do que procurar. Essa é a intenção. Essa aula aqui eu não vou estar, dia 27, mas vamos ter a aula e eu vou dar aula de outro lugar. Eu não vou dizer da onde, no dia a gente vai conversar. Mas vai ser igual essas. Eu vou abrir a janela, nós vamos ter aula normal, só que eu vou estar bem longe. E essa é a grande vantagem do online, sabe? Quando eu falei com a reitoria que eu precisaria viajar, eu falei, eu vou viajar, mas eu quero dar aula. Porque, poxa, que legal, tu tá lá no outro lugar e daí pega o computador, a câmera e mostra e tal. É bacana. Fala Inclusive, logo, parte não vou suspense, dizer, porra. não vou dizer. No dia 27 a gente conversa. Fala, William. Tu tá com o microfone desligado, Jorge. E tá uma cheia dele esse teu microfone, cara. Alô. Não, é que ele desconectou, não é que ele tava desligado. O meu estágio só foi possível porque tinha aula online, senão eu não tinha feito estágio do Maranhão. E, cara, foi bacana, né? É, mais ou menos. Não, foi bacana. Tu viu outra coisa. Tem o lado bom, o lado ruim, mas é muito melhor que tu ter uma noção de engenharia só da obra de construção civil de Ijuí. Sim, Tu viu pode ser. outra engenharia. Certa e errada. Uhum. É isso aí, é isso aí.
Tá, vamos lá, vamos começar. Ah, me perdi, eu tô bem. Eu não lembro quem. Quando eu falei que ia ser no Zoom, várias pessoas disseram: Bah, que bom. Eu sou um adepto do Zoom, eu não gosto daquele Meet, gente. Tem implicância, confesso pra vocês. Não consigo me organizar naquilo. Então, bah, eu vou fazer assim, ó, porque se eu fizer, deixa eu ver uma coisa. Ah, não, eu consigo ver vocês. Vamos fazer assim. É que no Meet, se eu abro a tela cheia, eu não vejo vocês. E agora eu aprendi a fazer isso aqui, ó. Agora. Vamos lá, então. Iniciamos hidrologia. Alguns assuntos que têm muito a ver com a nossa disciplina. Estiagem no sul do Brasil ameaça envio de energia à Argentina. O que é isso? Pouca chuva. Estiagem. Fundação investiga a mortandade de peixes. Por que morreram os peixes? Muito provavelmente pelo excesso de poluentes, mas o excesso de poluentes é uma razão. Uma quantidade X de poluente em X de água é uma coisa. Uma quantidade X de poluente em 1 milhão de X de água é outra. Então, talvez a mortandade não tenha aumentado o poluente, sim diminuído a quantidade de água, de forma que a concentração se tornou inviável para os peixes. Então, quantidade de água. Nesse caso, pode ser que seja pouca. Pode ser que tenha muito poluente. Mas como eu trato o poluente, o efluente, o esgoto com água? O William aí, ó, fez todos os saneamentos do mundo. Esgoto a gente trata com água. Outro assunto aqui, ó, eucaliptos, as árvores da sede. Isso é um assunto que foi muito polêmico, hoje em dia ele está mais abafado, mas é bacana quem gosta de ler assuntos diferentes. Eucalipto é uma árvore muito boa para produção de papel, né? É papel? É papel. Aracruz. Por quê? Em 7 anos ela cresce e está no tamanho. No tamanho. Não é papel nada, é para ler. Cara, eu não lembro. Tô bem perdido. Covid. Mas em 7 anos ela está na idade de corte. Então, em 7 anos a árvore se tornou útil. Daí tu corta a planta de novo. O grande problema do eucalipto, ela suga muita água. E há grandes processos de desertificação em volta da onde tem eucaliptos. Então isso é um problema também de água. Eu tirando a água, eu não tenho mais vegetais, animais, etc. Mas eu vou ter a madeira. Ah, beleza, também é legal. Mas quanto? Onde? De que forma? Entenderam? Não tem o certo e o errado. Eu sou muito adepto disso. Eu acho que todos os usos estão legais. A gente só tem que regrar quantidades e locais. Isso aqui é uma informação de 2000. Eu tô com um negócio aqui na frente. Deixa eu mudar isso aqui, gente. Senão eu não vou ver as telas. Só que eu vou ficar olhando para vocês de canto aqui. 2009, ó. 12 anos atrás. Santa Rosa embaixo d'água. Excesso de água. Muita chuva. 2012, falta de água no Rio Grande do Sul, 3 anos depois. Entenderam? Há falta ou há excesso de chuva? Nenhum nem outro. Há momentos de uma coisa, há momentos de outra. Tomem muito cuidado com essas duas informações aqui. O que está acontecendo? É muito? É pouco? São momentos. Nós vamos ver mais adiante, mas em escala temporal, hidrológica e climatológica, ano não existe. Ano é um piscar de olhos. 10 anos é um sopro. Nós temos que falar em muitos anos, 100 anos.
Daí tu consegue ter uma noção. E ainda podemos questionar isso mais para frente. O que eu vou falar agora, eu gostaria que ficasse marcado na cabeça de vocês, que é o cerne disso aqui. Qual é o grande objetivo do ser humano? Prever o futuro. Cara, a gente tem 1000 objetivos, mas o objetivo principal é prever o futuro. A gente quer saber o que vai acontecer amanhã. Quero saber se eu vou ter emprego, se o meu emprego vai estar bom, se eu vou ter dinheiro. A gente quer. Tem como? Ainda não. A gente quer saber a previsão do tempo amanhã. Eu quero saber se vai chover amanhã. Como a gente faz isso? Hidrologicamente, há um pressuposto de que, percebam o que eu vou falar, o que aconteceu no passado vai acontecer de novo no futuro. Para mim, isso é a maior loucura que existe. Porque por que aconteceria de novo? Mas tudo bem. Daí o que fizemos? Nós juntamos dados. Quanto mais tempo for possível para trás, que a tendência é que se repita novamente. Então, isso é hidrologia, tá? Eu pego um evento chuvoso que aconteceu, sei lá, um registro aí de 100 anos. Bom, choveu 1000 milímetros 100 anos. Eu estudo lá, minha tendência é que daqui 100 anos não ocorra de novo. Mas ocorre 1000 milímetros, 2000. Bom, é que o tempo que eu usei para trás foi insuficiente, eu tinha que ter pegado 1000 anos. Entenderam? Eu estatisticamente pego o passado e tento jogar no futuro. É assim que se trabalha hidrologia. E pasmem, é assim que se trabalha climatologia. E é isso que o pessoal está fazendo com o aquecimento global. Eles estão pegando tudo o que aconteceu para trás, usando redes neurais e tentando jogar para frente. Vamos fazer um parênteses aqui com a vida de vocês. Eu estou vendo o William, vou usar ele de cobaia. Pega a vida do William para trás. Todas as notas dele desde o ensino fundamental. Daí as notas dele eram assim, babá, babá. Daí o William vai partir hoje aí, se formou, vai fazer mestrado e doutorado. Cara, que regra é que ele vai seguir as mesmas notas? Entenderam? O sistema é muito aleatório. Pasmem, eu estudei economia, gente. Eu não sabia o que Eu era ia economia. mencionar agora isso, economia. Eu Eu ia não falar, sabia, cara. é quase que um day trade, né? É Day isso trade tu aí. ainda consegue prever, só que eu acho que o clima é Batata. muito mais difícil de prever do que day trade. É isso aí. Não acha? É isso aí. Ah, tu sabe, assim, ó, todo mundo falava economia, economia, economia. Cara, eu não sabia o que era economia. Daí eu pensei assim, humildemente, eu vou estudar economia. Tá, como eu vou estudar economia? Posso fazer uma pós, não sei o que, não sei o que. Bom, a gente tem, tu tendo doutorado, tu tem a possibilidade de fazer pós-doutorado, que é entrar numa instituição do assunto que tu quiser e estudar aquilo. E daí então eu vou fazer um pós-doutorado nisso. Fui procurando FGV de São Paulo, os caras são os papa na coisa. Vamos lá, 2 anos. Cara, economia é igual. Eles pegam o que passou para trás e tentam jogar para frente. Eu falava pro meu orientador, cara, vocês são loucos. Quem disse que a venda de carros vai seguir? Pode mudar, as pessoas podem mudar. Então, basicamente é isso que a gente tenta fazer aqui. Se vocês entenderem essa filosofia, para mim tá ótimo. Esse é o objetivo. É isso que o nosso estado de arte da ciência hoje consegue. Tu leva para trás, mapeia, tenta formar equações e extrapola. Isso a gente faz com o clima, com hidrologia, com economia, com tudo. Tendências, o ser humano é viciado em gráficos e a gente tenta. Tem um livro muito interessante, quem tiver
Oportunidade, baixe e compre O Andar do Bêbado. Não sei se vocês já ouviram falar. É um livro. Cara, ele diz. O objetivo do livro é dizer assim, ó. A aleatoriedade domina o mundo. E a gente tenta transformar as coisas em regras. E é um livro dirigido à economia e finanças. Então, cara, é tudo muito aleatório. Daí ele começa a falar de sorte, etc. Então, assim, ó, peguem toda essa aleatoriedade e botem num sistema natural e tentem prever se vai chover amanhã. E quanto vai chover amanhã. Aqui um desenhinho nada, não é nenhuma apologia política, nada, é um cálculo de volume, certo? Eu não sou ecologista, eu ministro aula de engenharia ambiental, mas não para proteger ou não proteger, é para falar em valores. O que é um rio, gente? Hidrologicamente, um rio é uma valeta aonde topograficamente a água escoa porque é mais baixo. Isso é um rio. Então a água vem para cá porque tem volume de água, é o ponto mais baixo, a água vai escoar ali. E passou diversos anos fazendo isso que criou o formato de um rio. Vegetações ribeirinhas. Daí o seu engenheiro vai lá, termina com a vegetação, drena o rio e constrói uma cidade. O que acontece? A água vai extrapolar. Isso aqui é matemático, tá? A água ia para ali não é porque o rio é mágico, é um ser vivo, tem que rezar para ele. Não. Para nós aqui é um volume de água, é um cano, tá? Se a água escoa, ela vai para o ponto mais baixo e segue. Se nós interrompermos isso, ela vai para outro lugar, certo? Eu odeio falar assim a 100%, mas vamos lá. 99,99% das vezes que uma cidade está embaixo d'água é porque ela está no local errado ou os dispositivos de drenagem, de escoamento dessa água não estão de acordo com o volume de água. Então, assim, ó, não é chuva demais, não é o fim do mundo. Ah, nunca alagou. Poxa, não sei o que o cara calculou, porra. Eu não sei ele calculou para quantos anos aquilo e qual a informação que ele tinha. Isso aqui é um vídeo, depois vai estar, acho que está lá no Classroom. Isso aqui é a força da água, o volume dessa água, gente. É muito interessante. Não sei se eu consigo transmitir aqui. Deixa eu ver. Não, não vou conseguir. Não. Uh, é uma, como é que se chama? Uma parede de água. É muita água escoando assim. Ela vai levando tudo, tudo. Porque a água, lembrem lá de física, a água é um fluido incompressível. O que é isso? Se eu espremer, ela não diminui de tamanho. Então, se eu pegar a água e apertar, ela vai estourar em algum ponto. Assim funcionam as bombas hidráulicas, todo o transporte é feito nessa base da incompressibilidade da água. Então essa água aqui ela não muda o tamanho. Então se ela não tiver onde passar, ela vai levar o que está na frente. Isso aqui foi em 2017, bem interessante, uma barragem nos Estados Unidos que estava condenada. Lá é outro padrão, né, gente? Percebam que o clima tá bom, céu azul, sol, e essa barragem é uma barragem a fio d'água, a água está passando por cima. A cota passou
do limite de segurança. Acendeu o alerta. Esse negócio vai cair. E eles foram lá e evacuaram 2 cidades para baixo, a jusante. Rapidamente evacuaram, deixaram as cidades vazias, com medo dessa barragem cair. Ela acabou não caindo. A vazão baixou e ela suportou. Hoje já tem outras obras. Mas o que aconteceu aqui? Essa barragem foi calculada para um volume de água X baseado num passado de tantos anos. O evento chuvoso foi muito maior. Daí caiu. Não, daí caiu não. Ela poderia cair. Percebam o que é a questão do clima. O clima tá bom aqui, ó. Tá limpo. Porém, essa água vem de muitos quilômetros para cá. E a chuva deve estar sendo muito longe. Mas ela escoa para cá. Isso aqui, ó, a água está passando por cima de tudo aqui. Ela teria que passar só num vertedouro, que é um buraco assim em algum local. Isso aqui é mais ou menos o mapa do que está acontecendo ali. Olha o lago da barragem aqui, ó. Aqui ele vem para cá assim, ó. Isso aqui uma parede de água incompressível. Pá, esse troço. Eu vou achar esse vídeo para mostrar para vocês. Descartar. Pera aí, gente. Esse vídeo vale a pena olhar. Deve ser isso aqui, inundação, deve ser esse. Não. Será que é isso aqui? Não. Ah, não sei, cadê? Ah, não sei, cadê? Me perdi. Mas isso aqui é interessante, é um vídeo curtinho, o que acontece? Vamos ver se ele vai tocar. Aí, ó. Consegui. Observem isso aqui, vai começar a chover, ó. Tem trilhos de trem, tá? Ó, olhem as árvores, aí é noite. Tá passando o tempo. Três dias, eu acho, deu 3 noites ali, né? Olha, era isso aqui, ó. A água veio parar aqui assim. O que é isso? Isso é volume da água. Vocês vão aprender mais pra frente que o problema é o tempo, não tanto o volume. Mas é muito interessante isso. Isso é um fenômeno fim do mundo, não sei o que, não, é natural, é normal. Entenderam? É normal. As águas saem das calhas dos rios. É natural ocorrer isso. Esse aqui não vou botar que é a mulher falando aí do. Bom, isso aqui é o assunto que nós vamos ver a partir da metade da aula ali, que é o ciclo hidrológico, tá? Isso aqui vocês já viram no ensino médio, mas é aquela questão da evaporação e precipitação. Nós só vamos aprofundar isso.
Hidrologia, então, é uma ciência da Terra. De forma bem simplificada, pode-se dizer que a hidrologia responde à pergunta o que acontece com a água da chuva. Eu diria que até mais da onde vem a água da chuva, como ela se forma, quanto é isso. Para nós engenheiros interessa muito o volume disso, em quando vai ter. Basicamente por dois motivos. Ou eu quero essa água, eu preciso dela, ou eu quero me livrar dela. Mas num dos dois lados vocês vão estar. A hidrologia trata de processos que ocorrem em sistemas moldados pela natureza. Então, como eu falei para vocês, o sistema natural ele está posto. Não somos nós que controlamos. Nosso trabalho é entender humildemente o que está acontecendo e conseguirmos nos portar, viver no meio disso. Certo? O sistema é natural, ele trabalha com milhares de fatores, são milhares de fatores que ocorrem, a aleatoriedade disso é imensa, é quase o efeito borboleta, se alguém já leu sobre isso, que é o bater de asas de uma borboleta na América do Sul pode gerar um tsunami na Ásia. Então, assim, as coisas são tão aleatórias e a gente tem que tentar entender isso o mínimo possível para conseguir viver. Aqui fala um pouco de desenvolvimento sustentável, que é uma disciplina um assunto lá da engenharia ambiental. Eu gosto de falar só o seguinte. Faz tempo que eu não ministro engenharia ambiental, mas basicamente desenvolvimento sustentável é o que há entre não desenvolver e desenvolver demais. Ok? Os ecologistas são a favor do não desenvolver. O pessoal do outro lado extremo é a favor de atropelar tudo. Isso aqui está falando em achar o ponto ótimo. Tipo no concreto lá, a umidade ótima. Gente, vamos agradar todas as partes, vamos seguir a vida de forma legal, certo? Vou fazer uma metáfora aqui. Quanto você deve trabalhar? Então, eu trabalho, ganho muito dinheiro. Muito dinheiro, não paro de trabalhar, trabalho das 6 da manhã à meia-noite e o dinheiro não para de entrar. Bom, chega um momento que eu fico doente. Daí eu gasto todo esse dinheiro para curar a minha doença. O que seria o sustentável? Eu conseguir financeiramente algo que me interessa ou parar, isso é muito difícil saber quando. E ter a tua qualidade de vida. A qualidade de vida não é descansar, cada um tem a sua. Tem gente que a qualidade de vida é trabalhar. Bacana. Tem gente que a qualidade de vida é dormir. O William é ir pro CrossFit e se machucar. Então, cada um tem o seu e é válido para todos. Quanto mais evoluídos nós somos, mais a gente não entende, mas respeita o outro. Entender já é meio muito para frente. Mas a gente tem que respeitar o outro e não tentar impor a nossa vontade. Então, cara, tu faz assim, tá bacana, tá sustentável para ti, tá bacana, tá te sentindo bem? Segue a vida, velho. Para mim não é. Legal. Quando se encontrar aí a parte legal, estamos juntos. Vivemos num momento de muita intolerância, sabe, gente? De todos os lados. Vamos tentar diminuir isso. Bom, dimensões hidrológicas, espaço e tempo. A dimensão espaço hidrológica é onde está acontecendo. Aula da semana que vem. A nossa dimensão espacial em hidrologia basicamente é a bacia hidrográfica. Nós vamos ver semana que vem o que é. É aonde isso está acontecendo. O sistema natural é fechado. Então, toda a água que há no planeta hoje,
dia 6 de outubro de 2021, é a mesma água que havia 13 mil anos atrás. Estou falando 13 mil anos que os antropólogos entendem que seja o, o início da coisa. Essa água não saiu do campo gravitacional, nem entrou. Então, o que que acontece? Ela muda o espaço, o local. Então, eu tinha um rio aqui quando eu era criança, não tem mais, a água está terminando. Não, ela só trocou de lugar. Ou ela tá como vapor, ou ela choveu, está no oceano, está aqui, está lá. Não muda, a quantidade é fixa. Porém, regionalmente ela muda, que ela vai de um lado ao outro. O sistema natural não entende o Brasil como algo. O Brasil não existe. O Brasil foi um monte de guerra que definiram que tem uma divisão que é Brasil, que é Paraguai. O sistema natural não entende isso. Então, pode sim que já teve mais água no Brasil e hoje tem menos. Pode. Pode ser que o avô de vocês diga: Meu Deus, isso aqui era um banhado, hoje está seco. Pode. Mas com certeza tem outro local que era seco e hoje virou banhado. Mas está longe e vocês não estão vendo. Então, assim, ó, gravem. O volume é o mesmo. A água não termina. Toda formatura que eu sou convidado no discurso, eles falam o meu nome e dizem assim: a água não vai terminar. Não vai. Não vai. Não tem para onde ir. O que diminuiu de água até hoje no planeta são garrafas de água que entraram em naves, não é naves, né? Foguetes, e saíram da atmosfera. Viagens, foi lá para a estação espacial, foi para a Lua, se é que foi. Essa garrafinha de água nós perdemos e não trouxemos de lá. Mas o volume é fixo, ok? Tempo, então, para nós um dia não existe, um ano é muito pouco, 10 anos é pouquinho. Nós precisamos de muito tempo. Para a previsão hidrológica, trabalhamos no mínimo com 30 anos, ok? Então, se alguém me disser assim, a criatura tem 20 anos, quando eu era criança chovia menos. Isso não quer dizer nada. Tem 20 anos. Isso é um espaço muito curto de tempo. 30 anos é o mínimo, mas nós temos que trabalhar praticamente com 100. Informação é aquela que faz pensar. Gente, 100 anos, tá? Nós estamos em 2021. Nós temos avião, trem rápido, carros bonitos. 100 anos atrás tinha o Ford T, o primeiro carro inventado, uma carroça ambulante com roda de madeira. Vocês acham que existiam dados hidrológicos decentes? Cara, aquilo ali chovia, o cara disse, choveu tanto. O dado é muito impreciso. Hoje a gente tem equipamento. Daí eu pergunto para vocês, como é que alguém me diz que essa foi a maior chuva dos últimos 500 anos? Cara, eles extrapolaram para trás também o cálculo. É estatística pura. E vamos lá, todo cálculo não é a realidade. Todo e qualquer cálculo é uma simplificação. Eu estou deixando vocês boiando, assim, a cara do William é, meu Deus, eu estou perdendo toda a base que eu tinha, assim, estou voando. Então fique que nós estamos voando. Cada vez eu me... Assim, ó, vamos lá para quem não me conhece, os guris já me conhecem aqui. Eu sou meio fora do ar. Então eu fiz engenharia civil, eu fiz mestrado e doutorado em recursos hídricos e saneamento. Daí eu Vou só falar com a meio. completamente. Daí eu fiz um pós em saneamento, daí fiz outro em economia. Mas nesse meio tempo eu fui estudando outras coisas. Daí eu estudei educação, fiz especialização em educação,
Daí eu fiz em engenharia de produção, rede de computador, direito ambiental, fiz em história da maçonaria. Essa foi a mais legal. Você tem que ser doente fazer isso. Mas a mais legal, gente, é onde eu quero chegar. Eu me prestei a fazer especialização em filosofia. E aquilo ali deu uma guinada na vida, assim. Aquilo ali tu começa a pensar assim, gente do céu. Passei 10 anos ensinando os meus alunos a ter certeza de uma coisa que não é certeza. Eu entrei em parafuso, assim, depois consegui me organizar, assim. Mas basicamente é o quê? A informação que nós temos hoje hidrológica é de equipamentos atuais. Atuais, vou dizer aí, 50 anos para cá. Antes é coisa muito fraca. E antes disso não tinha nada. Então, pegamos a informação de hoje, calculamos, melhoramos e jogamos para trás e para frente. Estatisticamente, vocês estudaram estatística, o mundo atual, há autores que dizem que vivemos na época do dataísmo, os dados dominam o mundo, é estatística, certo? Engenharia hidrológica, já falei, cansei. Aqui só vamos falar alguns usos da água, tá, gente? Depois nós vamos bem mais adiante. Mas aqui então, abastecimento, o uso mais nobre da água. O ser humano precisa de água para viver. Abastecimento de água é o quê? Tu levar essa água para as pessoas. Segundo, de forma que não deixe ninguém doente. Então, trata e distribui. Ok? O Brasil está num momento de mudança. Até então não, de 1930, que começou a encampação até agora, os últimos 80 anos, a água era um bem público. E o sistema, o, o trabalho com a água entendia-se como público. Estamos passando por um momento disso se tornar algo privado. Não sei se é certo ou errado, não estou aqui para julgar. Trabalho com isso e não tenho minha posição ainda. Mas são mudanças e toda mudança visa melhorar. Então, vocês estão passando por um momento de mudança nisso aqui. Os sistemas de abastecimento de água tendem a ser empresas privadas. Melhora-se em algo, piora-se em outro, tudo visando um melhor atendimento. São inúmeros objetivos e interesses também. Não vamos ser hipócritas de pensar que tudo é o altruísmo das pessoas, assim como a manutenção dos serviços públicos também é pelo bem de todos. Não, existem interesses em tudo. Abastecimento de água, irrigação, maior em volume, maior uso de água no mundo. Entendam, se os sistemas de irrigação estão usando muita água, não é que eles estão jogando fora a água. A água não vai fora, ela troca de lugar. Então, o que pode estar ocorrendo? Tem muita gente que condena os sistemas de irrigação. Não, pode estar havendo um uso muito grande e a água está indo para um ponto que não estava antes. A gente não tem condições ainda de deixar isso plenamente mapeado. Isso aqui são pivôs centrais nos Estados Unidos, gente. Hoje em dia, com o Google Earth, vocês conseguem ver muito isso. Isso aqui é um ramo de trabalho interessantíssimo para engenheiro. Quem trabalha muito com isso é agrônomo que tem muito pouco conhecimento de fluidos. Eles têm um décimo do que vocês têm. E eles dominam essa área que a gente poderia estar trabalhando. É um ramo muito interessante. Tá aqui, estimativa de uso de água, não vem ao caso. O que esse aqui era novo? Não. Transposição. O que é a famosa transposição? O fluxo é da cota maior para menor. Gravidade.
Transposição é eu fazer o inverso, a partir de sistemas de bombeamento. Por isso tem a famosa transposição do Rio São Francisco, que é levar água no sentido inverso do Rio São Francisco, um rio muito grande no Brasil. Desde que eu estudei isso, mais de 20 anos atrás, os meus professores diziam que jamais funcionaria a transposição de São Francisco. Eles são taxativos até hoje que isso não vai funcionar. São inúmeras teorias. A obra está lá, a obra faz mais de 30 anos, não está pronta ainda. Eles alegam que a evaporação vai ser muito grande, não vai ter água. Existe um exemplo na Bahia, que foi uma barragem. Eu estudei lá. E tem uma barragem feita que a comunidade hidrológica, os técnicos definiram que não poderia ser feita. E politicamente, não entendam politicamente como política partidária e coisa errada. Politicamente são decisões. Pessoas negociam e o negociar não é ganhar dinheiro e roubar. Negociar, gente. Negociar. Negociar é chegar a um comum acordo. Politicamente entenderam que era necessário acima da decisão técnica e fizeram a barragem. Ela nunca encheu. Porque lá é muito quente, muito seco, a evaporação é tão grande que a quantidade de água que chega não é suficiente para encher a barragem, ela está evaporando muito. Isso nós vamos ver na aula, não semana que vem, na outra, evaporação. São valores, só um dropzinho então. Choveu hoje, né? Forte. Essa quantidade de água evaporou para chover. Então, imaginem que toda aquela chuva evaporou. Então, tudo que chove, evapora. Tudo que evapora, chove. Então, vocês imaginam quanto é a evaporação nesse planeta. É exatamente igual ao que chove. Igual. É uma conta que fecha. Uso industrial, muito grande. Indústrias basicamente funcionam à base d'água. Qualquer indústria, a água é o solvente universal, então para resfriamento de equipamento, limpeza, tudo tem. Ah, mas a limpeza é feita com solvente. Cara, a produção do solvente provavelmente tem uma quantidade de água. Sempre tem água. Tratamento de esgoto, pessoal que já fez saneamento aí. Quem trata o esgoto? Basicamente bactérias, o próprio sistema natural. O que nós fizemos? Jogamos muita água em pouco esgoto. Então as bactérias conseguem respirar e consumir o esgoto. Esgoto doméstico. Esgoto industrial, já estamos tendo que usar elementos químicos diluídos em água para tratar. Sempre água. O que é isso aqui? Ó? Deixa eu botar meu apontador. O que é isso aqui? Isso aqui é um despejo de esgoto doméstico. Quem não fez saneamento ainda, o que é esgoto doméstico? Matéria orgânica que um ser humano consumiu em excesso ou que não foi necessário para o organismo dele e ele expurgou aquilo, não foi necessário para o corpo dele. Ou seja, algo que não te matou. Então, isso é um excesso, vai fora. Então, isso aqui não é tóxico, esgoto doméstico. Por que está dessa cor aqui? Isso aqui não quer dizer a cor, né? Provavelmente seja um rio barroso, mas digamos que seja só o esgoto que deixou essa cor. O esgoto deixaria cinza. Por quê? Muito esgoto em pouca água, alta concentração. Se eu largar essa quantidade de esgoto aqui no meio do Oceano Atlântico, esse caninho não é nada. Vai ter colônias de animais embaixo do cano consumindo isso aí, isso é alimento. Entenderam? O que vale é o volume, a quantidade. Esgoto é tratado com muita água. Isso aqui são instalações de tratamento de esgoto mecanizadas.
Mas eu poderia ter lagoas imensas, gigantescas, jogando esgoto dentro, que eu tenho muito mais água que esgoto. E as bactérias estariam respirando nessa quantidade de água louca e o esgoto sendo consumido. A matéria orgânica, existem bactérias que consomem a matéria orgânica do esgoto e expurgam, defecam um, um lodo. Então, elas. Como é que é o termo? A bactéria digere a matéria orgânica, certo? Então, o que não é alimento para um é para outro. É até bonito, holístico, mas é assim. Isso aqui é uma charge, né, gente? Pesada. Então, a senhora que está fazendo, lavando uma coisa e a polícia está multando, mas as indústrias jogando muito esgoto na água. Entendam de outra forma. Isso aqui seria uma cidade, isso aqui o processo industrial. Todo esgoto doméstico de uma cidade é muito menos danoso que a toxicidade de uma indústria específica. Nosso cobertor é curto. Eu sou da opinião que devíamos, como poder público fiscalizador, atacar as indústrias, não é multar, não é exigir, é ajudar. Vamos lá, vamos melhorar o negócio. E depois vamos para a cidade. Porque o tóxico, isso aqui mata. O tóxico ali, a galvanização, inúmeros elementos químicos, isso é tóxico, isso é metal pesado. No residencial, gente, pô, é cocô. Cocô, azeite, não é. O volume é muito maior, mas a toxicidade é incompatível. Isso é uma verdade inconveniente, as pessoas não gostam de falar sobre isso, mas é verdade. Daí se entende que tem que ir lá e pá, multar as empresas. Não, nós precisamos, as empresas geram riqueza. O poder público tem que ir lá ajudar. Vamos melhorar isso aí. Como é que nós podemos te ajudar? Bom, nós temos expertise técnica, então tá. Vamos fazer assim, tá, mas eu não tenho dinheiro, a empresa diz. Não, não, mas vamos lá. Cara, negociar, política. Pesca, por mais que não pareça, já existia um Ministério da Pesca no Brasil, agora não tem mais. Teve um Ministério da Pesca. Tem muita gente que vive disso. Não é. São muitas pessoas. Navegação. Navegação é muito interessante. O Brasil não usa muito disso. Percebam a Europa aqui. Isso que é Europa, né, gente? Grandes rios, tu consegue atravessar a Europa e ir lá para a Ásia por meio de navegação. Estados Unidos. Cruza, gente. Olha rios navegáveis no Brasil, os maiores, tá? Os maiores. O que é isso? Quanto eu consigo transportar por navegação que a gente fica carregando de caminhão? Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul teve um exemplo que eu cito diversas vezes. Foi feito o projeto PISA aqui em Porto Alegre, que eram 9 quilômetros de esgoto, uma tubulação que foi feita subaquática no Guaíba. Cara, 9 quilômetros. Foram colocados 18 tubos de 500 metros. 500 metros. Tá, mas como é que tu transporta um tubo de 500 metros? Cara, eles pegaram os tubos, tamponaram os dois lados e jogaram no mar. Eles ficaram boiando. Prenderam todos, desceram lá de Santos, entraram, tudo rebocado. Entraram pela Lagoa dos Patos e jogaram aqui em Porto Alegre. Jamais conseguiria se fazer isso de caminhão, muito menos de trem. Navegação é um meio de transporte. No Rio Grande do Sul existia a Superintendência de Portos e Hidrovias, foi extinta. Muita despesa, etc, etc. Bom, cara, se é público ou não, isso não me interessa. Eu acho absurdo extinguir. Vende, dá para alguém explorar. Sei lá,
fulano lá tem uma empresa, eu quero explorar isso. Beleza, usa o negócio. Cobra pedágio, mas faz funcionar. É um absurdo. Cara, um caminhão transportando uma reta escavadeira. Por navegação, tu transporta 50 num barco. Um caminhão transportando areia. Isso é bizarro, gente. Transportar areia. Você tem que vender trem, de por meio de navegação. Tem coisas que não tem cabimento. Aqui são algumas informações de navegação, não vem ao caso. Eclusas, estruturas navegáveis que existem no Rio Grande do Sul, da época do regime militar. Foram feitas grandes estruturas, existem até hoje. Eclusas são locais tipo degraus para subir. É muito interessante. Controle de cheias. Bom, como é que eu faço controle de cheias? Isso aqui é saneamento, mas de que forma eu vou controlar a cheia se eu não sei quanto é a quantidade de água? Então, hidrologicamente eu tenho que calcular essa quantidade para controlar a cheia. Isso aqui é Porto Alegre, gente. A rodoviária está para cá, assim. Isso aqui é a Mauá, aquela rua que sai da rodoviária, vai beirando o Guaíba, chega lá no gasômetro, segue. Isso aqui é o famoso Muro da Mauá. Houve uma enchente em Porto Alegre em 1941, alagou o centro inteiro e eles construíram um muro para segurar. Existiu há pouco tempo iniciativas de terminar com o muro, que ele é muito feio, e anos depois a água bateu no muro. Ou seja, se tivessem tirado, ele tinha caído. Porque as pessoas, assim, ó, esse muro aí foi feito em 74, 64, não sei. Achei que tinha carregado aqui. Deixa eu ver, tem aqui 74 o muro. Então, 26 anos, 46 anos. Pá, o cara de 45 anos nunca viu o muro funcionar, nunca viu a água bater. Sim, mas esse tempo é muito curto, 46 anos. Não quer dizer que todo ano a água tem que bater ali. Ele é para evitar que a água bata. Quem tiver interesse em estudar sobre isso, dê uma pesquisada sobre como funciona a Holanda, gente. A Holanda é mais baixa que o nível do mar. Então, o país inteiro é protegido. É uma loucura a Holanda. Amsterdã é uma cidade embaixo d'água, então tem aqueles canais que o pessoal antigamente tirou é uma turfa, é um troço, um lodo, e jogou do lado. Então fizeram canais e aqui se construiu. Daí tem aquelas imagens daquelas casinhas na Holanda tudo caída. Por que elas são caídas? Elas foram construídas de madeira, aqueles prédiozinhos, e como era muito úmido, apodreceu. Então elas foram uma escorando na outra. E daí a da ponta que foi feita de alvenaria. Então hoje elas são. Tu vai lá, tu vai ver, tem edificações assim que ela é completamente torta, assim, é inclinada. Embaixo d'água. São Paulo. Marginal Pinheiros. Esse aqui é Marginal Pinheiros? Não, esse aqui é Tietê. Rio Tietê. E as pistas. Esse rio aqui recebe 800 despejos, tem 800 pontos de despejo. Ele sai da calha direto. Aqui houve um erro gigantesco de planejamento. Mas não dá para condenar ninguém pelo erro, foi o que deu para fazer na época. Essa proposta aqui de canalização dos corpos hídricos e avenidas dos dois lados era muito usado na década de 70. Hoje a gente não faz mais isso, porque o rio vai subir e vai jogar para os dois lados. Aqui é Pinheiros, mesma coisa. São Paulo é a confluência do Pinheiros e do Tietê. E diversos outros rios aqui que foram canalizados. Daí eles não têm nem canal, né? Eles estão embaixo. Então, São Paulo, o pessoal que
trabalha aqui no Pinheiros, nem tem foto dos prédios, a ponte estaiada é para cima aqui, ó. Conforme quanto choveu, não tem como ir para casa, isso aqui alaga tudo e o pessoal tem que dormir no escritório. Diques para controlar cheia. Furacão Katrina rompeu um dique e alagou Oklahoma. O último furacão agora estava correndo o mesmo É risco. New Orleans? New Orleans. Mas New Orleans em Oklahoma, né? Não E faço. agora, esse último furacão que chegou agora, 2, 3 meses atrás, ele estava correndo o mesmo risco e o dique suportou. Isso aqui é um dique rompido. Cara, estudem isso aí da Holanda, é muito bacana. Bacana mesmo, assim, a título de informação, é uma coisa legal. Ó, a cheia de Porto Alegre. E aqui só um dropzinho sobre sedimento. Sedimento é tudo que a água transporta. Existe uma ciência que é a sedimentologia, que faz parte da hidrologia. Tudo que a água transporta é um sedimento. Então, assim, a água é transparente. Qualquer cor, turbidez que ela tenha é algo que ela está transportando. No que diminui a velocidade desse fluxo, esse sedimento se deposita no fundo. Então, toda e qualquer barragem é uma interrupção do fluxo. Então, toda barragem tem necessariamente um despejo de sedimentos no fundo. O pessoal que estuda isso entende que toda barragem vai virar uma barragem de rejeitos ao longo dos anos, inclusive Itaipu. A diferença é por que rejeitos? Tem um barramento, a água vem, a terra, seja lá o que for, deposita no fundo e vai aumentando, aumentando, vai chegar uma hora que cobriu. Além disso, tem a parte de qualidade, porque esses sedimentos eles transportam poluentes. Então isso vai depositando no fundo e mexer nisso, tu está mexendo com poluentes das mais diversas espécies que acabam por sofrer reações químicas lá e talvez gerar outros compostos químicos. Então, o sedimento é um problema crítico, crítico. Só que é o Ipiranga, em Porto Alegre. Ele parte lá da URGS, lá da agronomia, e encosta no Guaíba. Hoje não. Ele foi feito antigamente da pior maneira possível. Ele é reto. Não tem nem curva. Ele é reto. Essa água aqui, mais dia menos dia, vai sair. Já está batendo aqui nas chuvas. O que eles fazem? Essa draga aqui começa lá na URGS, ó, que tem outra PC, tirando o sedimento do fundo, botando no caminhão e levando adiante. Quando chega aqui no Guaíba, volta. Percebam o custo disso. Você sabe o custo que é uma máquina dessa trabalhando. É constante. Não para. Porque se eles deixar acumular no fundo, vai alagar tudo. É um problema crítico. Crítico. Isso aqui é uma máquina que atolou. Manutenção de ecossistemas. O que é manutenção de ecossistemas? Preservar os seres vivos. Toda a cadeia alimentar, do menorzinho que um é consumido do outro, etc., até a bactéria. A bactéria que nos mata é extremamente importante do outro lado. Como nós aprendemos lá em saneamento. Eu pego e jogo um composto químico chamado cloro na água que mata tudo. Daí eu consumo isso, as nossas bactérias intestinais saem com as fezes e lá no tratamento do nosso expurgo precisamos de bactérias que nós matamos aqui. Sorte a nossa que elas são muita quantidade e elas se reproduzem muito rápido. Eu ouso dizer que vivemos em meio a bactérias, serpenteando bactérias.
Isso aqui foi 2007, ó, gente. 14 anos atrás. Composto químico solto por uma indústria de calçados lá em Novo Hamburgo. Aconteceu isso aqui. Peixe morre, ele boia, né? Foi um estrago gigantesco. Geração de energia. A nossa geração de energia basicamente brasileira é hidrelétrica. O que é geração de energia hidrelétrica? É utilizar a incompressibilidade da água e a gravidade. Cometemos um dano ambiental gigantesco na construção e terminou, gente. Isso aqui vai gerar energia o resto da vida. Só com gravidade. Só. Só com gravidade. Eu sou muito adepto da energia hidrelétrica. E além disso, gosto muito da nuclear. Que a energia nuclear basicamente funciona a partir do resfriamento do reator com água. Itaipu, aqui, dados. Olha só. Usinas hidrelétricas no Brasil. Certo? Essas manchas pretas são rios. Toda nossa exploração hidrelétrica, a grande maioria está aqui, ó, onde estão os menores rios. Nós temos um potencial hidrelétrico gigantesco aqui. Nós poderíamos ser a usina do mundo. Por que determinados países não usam disso? Não tem rio. A Alemanha não tem rio, gente, não tem queda. O Japão não tem uma ilha. Eles precisam de outra forma. Eles precisam de fotovoltaica, eólica, etc. A energia hidrelétrica é limpa. Limpa. A gente gera energia a partir da gravidade. Incompressibilidade da água e gravidade. Tu não está queimando carvão, tu não está consumindo nada. Certo? Vamos para o chamado... Acabou já? Não. Não, calma, Denner. Ciclo hidrológico, tá? Isso aqui não é muito longo, não vou judiar de vocês no primeiro dia. Bom dia, Eduardo. O que é ciclo hidrológico? Basicamente é o fluxo da água no planeta. Então, temos o quê? Os dois principais, evaporação, que é a ascensão da água, transformação do líquido em vapor, e a precipitação, que é transformação do vapor em líquido. Entre esses dois processos, temos a percolação, água subterrânea, escoamento superficial, transpiração, interceptação, infiltração. Mas os básicos é sobe evaporando, desce precipitando. Basicamente, o planeta funciona em função disso. Certo? Fenômeno global de circulação fechada. Global, mundo, planeta Terra. É fechado. A quantidade de água que tinha é a mesma que tem e que vai ter. A não ser que ocorra um problema no nosso campo gravitacional e nós começamos a perder água para fora do planeta, em forma de vapor. Hoje o campo gravitacional segura tudo e sempre segurou. Certo? Então, globalmente o ciclo hidrológico é fechado, não muda a quantidade de água. O sistema da atmosfera é extremamente dinâmico e não linear. Então é muito difícil. A aleatoriedade do sistema é tão grande para te entender o que está acontecendo. Volumes, certo?
Então, a água, basicamente, a radiação solar, aquece as moléculas do líquido, água líquida, aquece as moléculas, elas se desprendem, elas ficam mais leves que o ar e se tornam vapor e acendem. Lá em cima começa a resfriar, elas começam a se unir de novo, formam gotículas e precipitam. Isso é a coisa mais simples lá do coleginho, mas é assim que funciona. Certo? O fluxo sobre a superfície terrestre é positivo. Então, nos continentes chove mais do que evapora. Nos oceanos evapora mais do que chove. Tá? Isso aqui é a equação básica do balanço hídrico, então. Precipitação é o escoamento mais a evaporação. Então, o que é escoamento? Se no meu continente chove mais do que evapora, eu tenho mais água no chão. Toda essa água mais no chão são rios, lagos e escoamento. Todos os rios do planeta, o Amazonas, aquela coisa gigantesca, é a pequena diferença entre a precipitação e a evaporação. Nós vamos ver valores aqui, mas é 8% do total, todos os rios. É quase nada. Balanço hídrico, gente. Como balanço hídrico no planeta é zero. Tudo que chove evapora. Mas, como temos divisões políticas, isso aqui é o Brasil, nós temos um balanço hídrico. Uma conta, quase um balanço financeiro. Isso aqui está na ANA, né? Agência Nacional das Águas, é o órgão máximo em relação a isso no Brasil, ele regula tudo. Isso aqui seria o balanço hídrico brasileiro. O que é isso? No Brasil, o único lugar que entra água de um outro país é aqui em cima, na região amazônica. Então tem uma entrada de 50 mil metros cúbicos por segundo. 50 milhões de litros por segundo é jogado aqui. E temos todas essas saídas, porque todos os corpos hídricos tendem a terminar no oceano. Então, esses aqui saem para cá e temos aqui o Paraná e o Uruguai. O Uruguai sai aqui, vai encontrar o Paraná aqui embaixo, que vira Rio da Prata e chega no oceano lá em Buenos Aires. Aqui está a conta do balanço hídrico do Brasil. Saída laranja, 243 mil. Entrada, 50. Que conta é essa que entra 50 e sai 240? Como? De que forma eu ganho 50 e gasto 240? Tem 190 de furo. Toda essa quantidade extra é chuva, que alimenta esses corpos hídricos. Percebam, linearmente chove no Brasil 190 milhões de litros por segundo todo segundo. Isso é média, tá? Pode chover mais, menos, etc. 190 milhões de litros por segundo. Balanço hídrico do nosso grande rio Uruguai, que nós achamos grande, né? Percebam. Não entra nada e sai 2.600 metro cúbico por segundo. 2 milhões e 600 mil litros por segundo. Isso sai. Então, toda entrada do rio Uruguai é chuva. Amazonas. Toda entrada do Brasil é Amazonas e 204 é saída. Olhem isso, gente. O grande volume de água no Brasil está aqui. Ó. Isso aqui é tudo irrisório perto daqui. O rio Amazonas chega a ter trechos
que de margem a margem tem mais de 10 quilômetros? Isso é um rio. Nós não temos a mínima ideia de todos os animais que tem dentro desse rio. Sem contar os que estão se reproduzindo, mutando a cada momento. Fases do ciclo hidrológico, então, gente. Evaporação, transpiração, só um drops, então. Evaporação é o simples. A água aqueceu e acendeu. Transpiração são as plantas e organismos vivos. Nós tomamos água, parte vira urina, parte evapora da pele, transpira. Plantas também. A planta consome água pelas suas raízes e pelas folhas transpira. Condensação. Lá em cima, ela começa a se encostar, diminui a temperatura para precipitar. Interceptação. Toda a água, nós vamos ver devagar isso depois, outras aulas. Interceptação é toda a água que não chega no solo. Existe uma quantidade muito grande de água que fica nas folhas. Considerando todo o plantel vegetal do planeta, é muita água que fica nas folhas e evapora após a precipitação da folha direto, não chega no solo. Então, uma grande parcela da precipitação não chega no solo. Passando a interceptação, temos escoamento superficial, que é a água que escoa no solo, todo escoamento superficial, rios, lagos, etc. E a parte subterrânea, infiltra, percola e todo plantel de água subterrânea, rios, etc. Rios subterrâneos, lençóis freáticos, etc. Toda essa quantidade de água que tem subterrânea, que é muito grande. Então, essas fases compõem todo o processo da água no planeta. Basicamente, tudo isso ocorre a partir da radiação solar, que aquece a água e começa todo o processo. Então, estudiosos de um lado de pesquisa, de uma ideologia científica, dizem que um suposto aquecimento do planeta não teria problema algum, porque só o ciclo hidrológico ia se tornar mais rápido. Nós teríamos problema com possível resfriamento do planeta, que o ciclo ia se tornar retraído e tudo ia funcionar mais lentamente. Isso é uma ideologia científica, mas é uma ideologia. Tem outros que dizem o contrário. Isso aqui é muito importante, cai em todas as provas. O ciclo hidrológico é fechado ou aberto? A resposta é: globalmente ele é fechado. Regionalmente ele é aberto, porque numa região eu posso estar evaporando mais e chovendo menos, pode estar chovendo mais e evaporando menos, está vindo de um lado, indo para o outro. Regionalmente ele é aberto. Eu posso perder água, posso ganhar água, porém globalmente ele é fechado. Então, o ciclo é aberto ou é fechado? Depende qual. Volumes, gente, isso aqui é muito interessante. Precipitação e evaporação anual, esse número gigantesco aí, 423 vezes 10 na 12 metro cúbico por ano. Tá? 85% da evaporação do planeta inteiro se dá no oceano. E os continentes, a outra quantidade de 15%. Então, 85% evapora dos oceanos, 15% dos continentes. Tem muito mais oceano que continente, né? O planeta não seria planeta água, seria planeta Terra, seria planeta água. Percebam. Deixa eu só falar em volume aqui, ó.
A atmosfera devolve aos oceanos 77%. Então, 77% da precipitação está no oceano e 23% no continente. Então, é isso aqui que eu quero que vocês entendam. 85% da evaporação está no oceano, 15% no continente. Mas dos 85% que chove, que evapora, só 77% chove no oceano. Então tem um gap aqui de 8%. Bom, esses 8%, como o ciclo é fechado, eles acabam chovendo nos continentes. Então o continente chove mais do que evapora. Vai sobrar água. Essa sobra de água, esses 8%, vira escoamento superficial que vai chegar no oceano. Então, a conta real da água no planeta é essa aqui. Todos os rios e lagos, escoamentos e lençóis freáticos representam 8% do total de água que circula no planeta. Não é o total de água do planeta. Eu estou falando da água que circula, evapora e chove. Que o total de água do planeta é muito superior a isso. Estou dizendo só o que está circulando anualmente. 8% do que está circulando anualmente que alimenta essas águas superficiais. Eu quero que vocês tenham um pouco de noção da magnitude disso, o tamanho do que nós estamos falando. A proporção de tudo isso. Isso que é questão de concurso. Hoje em dia estamos meio longe de concursos, mas sempre acontece. Ninguém sabe que... Todo mundo sabe que o oceano é a maior quantidade de água no planeta. Todo mundo sabe. Mas agora, geleira ou água subterrânea? Geleiras têm mais que água subterrânea. Esse é o que vem realmente da dúvida. Só voltando aqui, ó. Precipitação e evaporação anual. 423 vezes 10 na 12. Total de água no planeta. 1.350 vezes 10 na 15, só no oceano. Gente, 10 na 12 e 10 na 15. É 1.000 a mais. 1.000 vezes a mais. Daquele absurdo lá que evapora e precipita, 1.000 vezes a mais é de volume. Rios e lagos, atmosfera, que é a água que está suspensa em forma de vapor, e biosfera dentro da gente, das plantas, etc. 97,5% da água do planeta está nos oceanos, então é muita água. Calotas polares têm pouca precipitação, é o único lugar que o estado gasoso se dá a partir do sólido, então incide radiação no gelo e vira vapor, não vira sólido líquido gasoso, é sólido gasoso. Processos do ciclo hidrológico, então, o vertical, evaporação, precipitação. Longitudinal, escoamento superficial, escoamento subterrâneo. Aqui gente, eu não vou ficar lendo isso aqui, depois vocês leiam, mas é a explicação de tudo isso que eu estou falando, tá? Só que o ideal seríamos nós discutir isso, tá? Nuvens nada mais são do que partículas de água condensadas, então grandes altitudes, médias e baixas, e aqui as perigosas, as cumulonimbus, que são aquelas formações duras que causam danos, chuvas torrenciais, aviões desviam, etc, etc. Aqui tem uma animaçãozinha tosca, mas dos processos, tá? Então, chovendo, eu apontando aqui, gente, desculpa. Chuva, precipitação, escoamento superficial, escoamento
subterrâneo, percolação. E aqui, o nível do lençol freático é o nível do rio, tá? Então, assim, se vocês verem um rio que tem um nível de água, pros lados é o mesmo, porque há uma alimentação, não é uma alimentação, mas uma troca de... Aqui, ó, isso aqui, ó, há uma troca constante, tá, gente? O rio joga água no lençol freático, o lençol joga no rio. Então, esse nível aqui é o mesmo, ó. Passado um tempo, começa a aumentar o nível do lençol freático e o rio drenando para baixo. Esse meu mouse aqui está estragado. Isso aqui é para baixo, tá? Bom, depois da chuva, o que acontece? Parou a chuva. Esse volume de água subterrâneo continua alimentando o rio e o rio drenando por gravidade. E vai baixando o nível do lençol freático, não choveu mais. Até que começa a baixar o nível do rio. Então precisa chover de novo para melhorar o lençol freático e subir o nível do rio. É uma coisa simples, uma conta matemática, mas contínua. Não para. Isso não para, não para, não para, não para. Algumas unidades, então, gente. A área da bacia, quilômetro quadrado ao hectare, precipitação, milímetro. A gente usa mais milímetro hora. Meu Deus, que H feio. Intensidade da precipitação, milímetro hora. Evaporação, milímetro ou milímetro hora. Infiltração, milímetro hora. E vazão, metro cúbico por segundo. E um último slide só para vocês terem noção de tamanho. Vou pegar aqui um negócio que chama marca-texto. Vou fazer amarelo. Então, aqui, ó, o que temos? Amazonas total é toda a região amazônica além do Brasil. E o Amazonas Brasil. Tá? Eu vou pintar de vermelho. Vejam bem. Na região amazônica, 47% da chuva brasileira está na região amazônica. Não. 47% da chuva vira vazão. Ou seja, 53% da chuva não vira vazão, intercepta, infiltra, etc. Mas de toda a vazão brasileira, 72% está na região amazônica. Só um volume, 70%, gente, está lá. Peguem o nosso aqui, ó, Uruguai. 2% da vazão do Brasil está na região amazônica, está na região Uruguai. 2, nada. Só que, o que quer dizer isso aqui, ó? Isso aqui quem fez saneamento 2 aprendeu naquela fórmula CIA, que é coeficiente de escoamento vezes intensidade da chuva vezes área para calcular vazão. Isso aqui é o coeficiente de escoamento. Quanto por cento da chuva vira vazão? Quanto por cento da chuva chega no solo e escoa? Não infiltra, não intercepta, não evapora. Então, isso é muito particular. Vejam aqui, ó, Atlântico Leste. 9%. Muito pouca chuva vira vazão. Isso é bom ou é ruim? Depende. Se eu quero a água, é horrível. Agora, eu não quero que alague, é ótimo. 8% na bacia do Paraguai. Coeficiente de escoamento 8. Maior coeficiente de escoamento, Amazonas. Estranho, né? Como que 53% da chuva não vira vazão numa área totalmente vegetada? Não tem prédio, não tem asfalto. Como? Gente, é muito mato. É muita interceptação lá em cima. O clima, o ambiente infiltra. O que passa infiltra. O sistema lá é natural. Acho que é o último. É o último. Não, não quero. Ah, cansei.
Assunto polêmico, diz o Denis. Bom, gente, de matéria era isso. Agora vamos conversar sobre amenidades. Temos aí um tempo. Deixa eu só ver minhas mensagens aqui. O que houve? O que será isso? Só um pouquinho, gente. Tem ninguém aí? Já saíram tudo? Sim, senhor. Quem é o senhor? Ah, o Denner. Fala, Denner. Ainda por aqui, professor. Conta uma novidade aí, Denner. Mas não tem. Não tem. Mas qualquer Continua as mesmas coisa. bosta. Quer? Professor, Continua as mesmas bosta. Credo, cara, que malê, que brabeza, assim. Diz assim, tá ruim, mas tá bom. Pensa que podia ser pior. Ixi, daí eu tava na bosta da bosta. Pensa que tu podia estar que nem o Grêmio, cara. Tá, ia ser Nem ruim. me fale. Tá ruim, né, cara? Tá, e os alunos novos aí, eu não conheço ninguém, cara. professor, eu tenho uma pergunta importante Pergunta pra fazer. importante, vamos responder. Se eu souber, Cadê o imperador, cara? o imperador tá aqui do lado, tá dormindo, cara. Vou chamar Você ele. não Ô, mostrou ele hoje, cara. é que eu não sei se essa turma é adepta dos animais. Quem tiver animal aí pode mostrar. Constantino! Quem tiver animal pode mostrar. Isso não entra o marido no jogo, tá? Vou ali O buscar ele. professor já sabe que eu tenho um monte de gato, então nem preciso mostrar. Eu gosto de ver. Pode mostrar aí. Pode chamar os animais. O meu cavalo não consegue entrar no quarto, professor. Ah, não, tu tem um cavalo! Não, eu chamo de cavalo porque é um cachorro muito grande, né? Quase um cavalo. Mas... Achei que era um cavalo mesmo. Não, não tenho nenhum Eu tava cavalo. sem fone, não ouvi nada. Só falei que Mas cada um tem um o meu bicho. pet é muito grande pra entrar no quarto. Ah, o professor. do Ed é bacana. Olha meu Constantino! Olha lá o pessoal, cara. Dá oi pro pessoal. Sobe aqui. Já tá peludão. Ó, olha ali. Tá parecendo um leãozinho. Olha pra câmera, velho. Ali, ó. Peludão. Coisa bonita. Tá, mostrem mais um aí. Mais um animal. Parece uma bolsa. Como assim uma bolsa? É pra isso que eu venho pra aula com o professor Juliano, pra ver o Constantino, cara. Isso Não é aí, pra ter cara. aula. Se O o Constantino, Constantino no Instagram. Constantino foi patrono de uma turma. Mas não levei ele na formatura. Fiquei com medo de brigarem com a gente. Mas eu ia levar, tinha comprado até um terno. Olha o pessoal ali, cara. Tá com sono? Amanhã nós vamos viajar. Amanhã de noite. E ele vai junto. E não vai contar pra nós pra onde o senhor vai. Pra Porto Alegre. Amanhã eu vou Não, pra quero Porto saber do Alegre. dia da aula lá. Não, A não putaria Do vou dia lá. não. da aula. O dia da aula eu Pra não que vou tanto contar. segredo? Ah, porque é legal, sabe? A gente tem que criar alguma coisa aí, senão fica muito chato. Pra Itália. Não, não. Não dá pra entrar na Itália. Gente, eu não conheço ninguém aí. O Gabriel, que eu vou botar uma foto com cerveja ali, ó, todo Ó, malandrão. professor, eu Fala aí. vou tentar, mas não sei se ele vai querer Traz muito aí, traz aparecer. aí. O Ed é daquelas turmas que nós montava a cachorrada toda.
Tá vendo? Sobe. Ele é muito pesado. Mas ele não era pesado. E aí, velho? Que massa. Olha lá, consta. Deu, não vai mais. Aqui, ó. Ele dando oi. Ah, ô, Regina, que tu Aqui. falou ali, olha as patas dele, como é que ele fica aqui. Um large. Já mexeu de pelo, não vai ficar quieto. Ele parece Ele tá- fica bem quietinho. Fica, isso aqui. Né, velho? Mas tá cheirando mal agora. Ficou o dia inteiro em casa. Então tá, galerinha. Ninguém quer mais mostrar os animais. Aceito pato, vaca, Onde é border que vai collie. tirar um pato e uma vaca? Sei lá, qualquer animal. Só não vale o marido e a esposa que chamam de animal. Chama. Border collie é muito louco. O bicho é doidaço. Chama os sabia gatos que aí, Gabriela. Eu quero ver os gatos. Constantino vendo Imperador? Vocês sabiam disso? Conta Fiquei aí, sabendo conta num aí. podcast que eu ouvi aí. Podcast? O Sorgano participando nos podcasts aí. Eu não sei, eu participei. Nem sabia. Tu que mandou o link e falou, olha aí. Qual que era, cara? Eu não lembro. É numa rádio lá, velho. Ah, na rádio, cara. Olha lá, ó. Gatinho. Eu gosto de gato. Ele é bem medroso. Tu sabe, deixa eu contar. Eu vou parar de gravar, tá, gente? Daí todo mundo se anima. Aqui. Ó, aqui.